Muito bem. Esses dois grupos de trabalhadores, os imigrantes europeus sem experiência fabril de um lado e de outro lado os trabalhadores de ofício, que controlavam todo o processo produtivo, porque o compreendiam desde a sua concepção até a execução, é contra esses grupos de trabalhadores que o Taylor vai implementar a sua teoria da administração científica, baseada em dois grandes princípios. Primeiro, uma rígida divisão entre concepção e execução. Quer dizer, quem pensa não mais será quem executa. Segundo princípio, controle dos tempos e movimentos. Vejamos essa ideia da rígida divisão entre concepção e execução. Segundo Taylor, o bom trabalhador deveria ser como um boi. Ele executa o trabalho, mas não pensa. Forte, mas sem capacidade de raciocínio. Não que ele não tivesse a capacidade de raciocínio, né? O que o Taylor dizia é que ele não deveria pensar. Para ter maior eficiência, o ideal seria que toda a tarefa de concepção deveria ficar nas mãos da gerência científica. Com isso, ele objetivava tirar o controle do processo produtivo das mãos daqueles trabalhadores de ofício, que deixariam, portanto, de ser trabalhadores artesanais, trabalhadores de ofício, e passariam, portanto, a ser meros operários. Apenas eles irão operar, realizar um certo trabalho que foi definido pela chamada gerência científica. Além de quebrar esse controle que os trabalhadores de ofício tinham sobre o processo produtivo, a rígida divisão do trabalho entre quem pensa e quem faz, ela vai permitir aumentar também a produtividade. Por quê? Porque o Taylor pegará uma tarefa e irá decompondo essa tarefa em várias partes. Ao fazer isso, o processo de produção se torna muito mais rápido. E cada trabalhador realizando apenas uma tarefa, por exemplo, se voltarmos à ideia daquela conversa que imaginariamente nós tivemos com o artesão da feirinha, em vez dele pensar todo o processo produtivo, separar a madeira e cortar, tornear, como é que isso seria? Alguém vai ser o responsável por comprar madeira. Outra pessoa vai ser a responsável por serrar o assento. Uma terceira pessoa serraria as pernas. E uma quarta juntaria pernas, assentos e encosto. Veja, cada pessoa fazendo uma única parte do trabalho, isso acaba sendo mais rápido, né? Aumenta a produtividade. Quanto mais rápido se produz, maior é o lucro, porque diminui o custo da mercadoria. Isso porque o que determina o valor de uma mercadoria é exatamente o tempo de trabalho que ela demora para ser produzida. Portanto, se o Taylor consegue produzir mais rápido a partir da divisão técnica do trabalho, a partir da intensificação dessa divisão do trabalho, a consequência é mercadorias mais baratas. Como o Taylor conseguia aumentar, maximizar a produtividade? Basicamente, ele dividia o trabalho em pequenas tarefas e estabelecia qual era a melhor forma de fazer cada tarefa. Ele criou, então, uma sistemática em que se dividia o trabalho e se cronometrava quanto tempo cada trabalhador deveria gastar realizando uma certa tarefa. Vejamos uma animação sobre esse assunto. Por exemplo, se nós estivéssemos pensando em um grupo de trabalhadores numa mina de carvão, o Taylor iria decompor a atividade de apanhar o carvão com a pá em 2 ou 3 etapas diferentes. E a cada etapa o cronometrista estabeleceria qual seria o melhor tempo. Dentre todos os trabalhadores, aquele que conseguisse realizar os movimentos de forma mais rápida seria escolhido como tempo padrão para todos os demais. Obviamente, esse tipo de controle sobre os tempos, os movimentos dos trabalhadores gerou uma enorme resistência, né? Houve uma luta, uma resistência sindical muito grande, mas ao fim
Taylor conseguiu impor sua forma de organização do trabalho, especialmente nas fábricas que não eram sindicalizadas. A situação que vai ser enfrentada por Ford no início também do século XX, mais precisamente em 1913, na sua fábrica de Detroit, era muito semelhante àquela que o Taylor enfrentava. Quer dizer, eram os mesmos trabalhadores, imigrantes europeus e trabalhadores de ofício. Ford irá recuperar boa parte das ideias do Taylor, em especial esses princípios da divisão entre quem pensa e quem faz e do controle dos tempos e movimentos, só que ele irá acrescentar duas inovações fundamentais. A primeira dessas inovações é a linha de montagem. É uma inovação tecnológica. O controle dos tempos e movimentos não mais será feito pela figura do cronometrista, como fazia o Taylor. Esse controle será feito pela linha de montagem. O trabalhador ficará parado e as peças vão passando, as peças é que vão até esse trabalhador. Para acelerar a produção, basta acelerar o ritmo da esteira rolante ou da linha de montagem. Podemos assistir isso no filme do Charlie Chaplin. Ele retrata muito bem a forma como a linha de montagem ela consegue controlar o tempo e o movimento dos trabalhadores. Section 5, give it the limit.